arrancando essa tristeza que você está sentindo aí. Sinta aí Ele arrancando essa opressão do inferno. Oh, glórias. Você que trouxe a sua Bíblia, diga amém. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 42. Eu quero meditar essa palavra com os irmãos. Hoje eu estava orando a Deus e pedindo uma mensagem. E Deus colocou essa mensagem no meu coração e com certeza você vai ser abençoado da parte de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Jesus vai falar com você. Quantos acharam, diga eu venci. Quem não venceu ainda tem aqui no Data Show para você acompanhar. Nós vamos ler o versículo 1, o 6º, o 7º e depois o 3º. Amém? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. O 6º. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. O 7º. Aleluias. Capítulo 6, o 42, versículo 6. Perdão, irmãos. Eu estava seguindo por lá e não por aqui. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Versículo 3, que diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá juízo. Coloca a mão no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui na tua presença. Senhor, nós até aqui entoamos louvores a ti, e nós cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor, porque nós podemos sentir a tua presença aqui em nosso meio. Senhor, nós lemos a tua palavra, e nós necessitamos da tua misericórdia, que através do Espírito Santo, o Senhor venha nos revelar o oculto e profundo dessas linhas. Senhor, eu sou apenas um mensageiro, Pai. Eu só conheço a igreja pela aparência, mas é o Senhor que sonda os corações. É o Senhor que ouve a oração na madrugada, Senhor. Quem sabe esse meu irmão e essa minha irmã, sem força para orar, se tranca no banheiro ou no seu quarto e chora na tua presença. E o Senhor é o Deus que colhe essa lágrima e interpreta ela também, Senhor. Opa! Eu sabendo que o Senhor é o Deus que age na necessidade, eu venho te pedir que o Senhor venha sondar os corações, e que o Senhor venha agir nessa necessidade do teu povo. Deus, eu quero ficar escondido atrás da cruz, para que a tua glória venha resplandecer aqui nesse local. E a partir de agora, com a tua igreja, nós nos levantamos contra todo impedimento no mundo espiritual, contra todo principado, toda potestade, todo pensamento contrário, que caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, a tua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Pode tomar seus assentos, glorificando o nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós lemos estes versículos que se encontra aqui no livro
do profeta Isaías, profeta maior pela quantidade de livros. Há quem diga, pastor Valadares, que se nós perdemos a nossa Bíblia e ficarmos somente com o livro de Isaías, nós temos uma Bíblia completa. Isaías, um profeta do Senhor, que teve duas fases do seu ministério. Após o versículo 6, depois da morte do rei Uzias, Isaías declara que ele estava diante do trono de Deus e ele viu Deus e toda a sua glória. Isaías, olhando para dentro de si, ele reconheceu que além de ser profeta, apesar de ser profeta, ele também era pecador. Porque somos todos pecadores e dependentes da graça de Jesus. Não importa a posição que nós somos, não importa a posição que nós conseguimos, mas nós só estamos de pé porque a graça de Jesus nos alcançou. Isaías, diante daquela visão, ele olhou para dentro de si e disse: ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros e que vivo no meio de pessoas com lábios impuros. Nesse momento Deus sondou o coração de Isaías. Isso aconteceu como Jeremias está escrito: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você rasga o seu coração e não as suas vestes, Deus olha do céu e vê a tua vida por um todo. Não importa o mar de pecados às vezes que você cometeu, mas Deus, ele olha para você. E assim como aconteceu com Isaías, que reconheceu e se arrependeu, Deus ordenou então que um serafim, ele pegasse do altar com um tenaz, que seria uma pinça, uma brasa acesa do altar, tocou na boca de Isaías e falou: ei, retirado de ti foram tuas iniquidades. Olha para cá, crente, quem acredita que você está diante do altar de Deus, nesse altar tem um trono de Deus. Pela fé você pode contemplar que o Senhor dos exércitos está aqui nessa noite, olhando para você e contemplando a sua vida. E se você rasgar teu coração na presença dele, não importa da forma que você entrou, ele vai te alcançar e com serafim, com uma brasa de fogo, porque esse altar ainda queima, esse altar ainda tem a presença, esse altar ainda liberta. Meu Deus do céu, ele vai tocar na tua boca e vai te tirar do estado que você se está, porque às vezes a situação nos deixa parado, aprisionado e presos, mas sinta a presença do Espírito Santo te tocando com brasa acesa que tem vida aqui nesse altar e dizendo para você: levanta e anda, sai dessa condição aí, porque eu toda a tua vida, eu sou o teu remidor, eu sou o teu salvador. Oh, aleluia! Só você que recebe essa palavra, levanta a mão para cima e glorifica ele. Após isso, Isaías tornou-se um profeta messiânico, um profeta que profetizava, pastor Bruno, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Ele anunciava para todos os lados, mas de repente Isaías, ele escreve: quem deu crédito à nossa pregação? Oh, aleluia. Porque a humanidade daquela época não conseguia entender, pastor Valadares, a grandeza que estava por vir nas suas vidas. Ei, olha para cá, o povo ficava olhando para os problemas circunstanciais que eles viviam. Eles jamais podiam imaginar que viria um Salvador para reformar uma aliança com a humanidade e limpar todos os pecados e rebanhar para Deus uma igreja eleita, remida e sarada no sangue do Cordeiro. Eles não conseguiam entender, porque a mente humana
é incapaz, pastor Valadares, de compreender a grandeza de Deus em nossas vidas. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu no coração do homem, é a grandeza que nos espera lá na glória. Oh meu Deus do céu, olha para o teu irmão que está do lado e fala para ele: são coisas grandes que Deus tem preparado para mim, para você aqui nessa terra, mas basta apenas você crer, você acreditar. Só que com a nossa mente humana limitada, nós não podemos dimensionar a grandeza desse Deus na nossa vida. Por isso que Paulo falou bem claro: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quem pode bater no teu peito aí e declarar: não sou eu que vivo, não, é Cristo que vive em mim, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a visão de Cristo, eu tenho os pés de Cristo. Oxalá, eu estou sentindo a presença. Quem está sentindo a presença dele aí, começa a glorificar. Cegou os olhos para que vendo não veja, cegou os ouvidos para que ouvindo não ouça. O povo esperava um grande líder político que viesse para libertar Israel das garras de Roma. Mas a palavra tinha sido pregada: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esperavam um governo para ajeitar as finanças, esperavam um governo que vinha numa carruagem, que viesse governando com poder e autoridade. Mas Jesus não veio na cidade alta, ele veio em Nazaré, na parte mais baixa. Oh meu Deus, as coisas de Deus e os propósitos de Deus na nossa vida, nós não conseguimos imaginar a grandeza. Eles esperavam que vinha grande para a sociedade maior, mas ele veio para os fracos, os oprimidos e os sobrecarregados. Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Somente um Deus com poder e autoridade pode aliviar alguém. Só que a mente humana não conseguiu entender isso. Olha para cá, diga ao seu irmão: você não é qualquer um. Diga para ele: você não é qualquer um. Diga: existe a presença de Deus na sua vida. O povo de Israel não compreendeu a pregação de Isaías. E quando eu vejo essas palavras, eu percebo que essas palavras são contemporâneas. Ela serve para mim, ela serve para o pastor, ela serve para você. Fala para o teu irmão: ela serve para você. O problema é que nós vivemos circunstâncias. Às vezes nós não conseguimos enxergar a luz no final do túnel, porque o nosso olho humano só vê a aparência do que está acontecendo. Quando eu fico focado naquilo que está acontecendo, eu não percebo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Deixa eu repetir: quando eu fico focado na situação, quando eu fico focado no problema, eu não consigo enxergar o que está após o problema, que é a bênção de Deus para a minha vida. Tem gente entendendo já. Tem gente entendendo aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus enviou os anjos até a casa de Ló para salvar Ló, olha isso aqui. O povo de Sodoma ia ser destruído sim, mas eu tenho a certeza, assim como Deus falou para Abraão: se tiver dois, com a presença ele não destrói. Os anjos chegou na casa de Ló, bateram na casa de Ló. De repente o povo que vê a circunstância, que vê o problema, que vê a situação do momento, ei, Deus te levantou para você não ver a situação do momento, mas para você enxergar além das aparências, para você subir igual águia, para enxergar de cima, após o rio, após o mar, após o Jordão, após
essa muralha. O povo de Sodoma, pastor Bruno, olhou para os anjos e viu dois homens lindos e pensou que era igual às coisas do mundo, às coisas da terra, e vieram assediar, mas não eram homens que estavam ali, era anjo do Senhor que veio. Ah, meu Deus do céu! Deus, ele age de uma forma que eu não consigo entender e que você não consegue. O dia que você conseguir entender Deus, ele deixa de ser Deus. Deus não é para se entender, Deus é para se obedecer e aceitar. Por isso que ele fala que o justo vai viver pela fé. Olhando pela aparência, Deus, ele tem enviado o bem. Meu, não, olha para cá, crente. Quantas vezes você tem pedido bênçãos para Deus? Quantas vezes você ora, você jejua, se consagra? De madrugada você entra na presença, querendo a bênção de Deus. Só que quando Deus envia a bênção para você, você não aceita, porque não veio da forma que você pensou que viria. Ah, meu Deus. Sabe o que acontece contigo, crente? É que em vez de você ouvir aquele que enviou a mensagem, você vê quem é o mensageiro que está chegando para trazer. Não, a minha bênção vai vir desse jeito, a minha bênção vai vir, não, vai ser desenhada. Você começa a dar ideias para Deus da forma que vai vir a tua bênção. Deus fala para ti: eu mando do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Se você quiser, você recebe. Se você não quiser, o anjo volta para trás e leva a bênção com ele. Olha para cá. Nós temos 3 sentidos. Diga comigo, nós temos 3 sentidos: emoção, razão e sentimento. Aí responde tudo: o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Nós temos 3 pessoas dentro da gente. Diga assim: 3 pessoas. Nós temos um promotor, um juiz e um carcereiro. Pastor, que palavra é essa? Sim. A Bíblia fala que no livro de Efésios 6, capítulo 10 em diante, quando fala da armadura, que nós temos que ter o escudo da fé. Sim ou não? Pastor Valadares, eu tenho poder. Você tem o poder de reverter toda informação negativa que chega sobre a sua vida. Eu tenho o poder de reverter. Fala para o teu irmão: você tem o poder de reverter toda maldição lançada contra a tua vida. Vai virar bênção se você quer. Aquilo que te levanta para destruir vai ser para abençoar a tua vida se você quer. Fizeram um trabalho para me destruir. Perdeu tempo, porque Deus só vai abençoar. Ele usa até Satanás para abençoar a tua vida. Nós temos uma palavra liberada em nossas vidas: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Olha, toda informação que eu recebo bate na emoção. A emoção é jogado para a razão. Quando chegou na razão, depende da informação que a emoção jogou para a razão, ela vai virar no sentimento. Escute isso. Enquanto está na emoção e na razão, tudo certo. Quando entra para o sentimento, aí você determinou a sua vitória ou a sua derrota. Por que você acha que tem tanta opressão, tanta depressão, tanto pensamento de suicídio? Porque ouve a palavra de Deus, mas não guarda nas tábuas do seu coração. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Ou melhor, como você tem guardado a palavra de Deus? Ou melhor ainda, como você tem praticado a palavra de Deus? A palavra é o nosso escudo da fé. Que toda informação negativa, que destrutiva, que se levanta contra a minha vida, se eu estiver embasado na palavra, seja qual ela for,
eu recebo na emoção, é negativo. Eu passo para a razão, é negativo. Mas quando vai entrar para o sentimento, onde vai definir, eu levanto a minha mão e digo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando eu não entendo dessa forma, o promotor joga na mão do juiz, ele bate o martelo e define. O carcereiro do meu sentimento me tranca naquela angústia e na destruição. Levanta a tua mão direita. Jesus veio para libertar os cativos e vai te libertar hoje em nome de Jesus. O homem é falho e sempre será falho. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus passarão céus e terras, mas a palavra não vai passar. Olha para o teu irmão e fala: Deus sabe que você é falho, irmão. Não queira dar de santo. Ele sabe que você é falho. Gênesis, Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem para cuidar do jardim do Éden. Adão e Eva pecaram pela desobediência, o pecado entrou na terra. Escute isso aqui, crente, para você entender a grandeza do Deus que age na sua vida e você ainda não se deu conta. O pecado entrou na terra e o povo foi destituído da presença de Deus porque causa um isolante. Passou-se os anos, Deus então resolveu e decidiu, a partir da família de Noé, selecionar uma família eleita para povoar a terra e futuramente povoar o céu. Noé, quando ancrou a arca no monte de Ararat, escute isso, a água abaixou. Noé pegou os frutos para semear na terra e ele trouxe uma semente do passado, ou uma muda do passado, pastor Valadares, que era uma vinha. Noé plantou essa vinha, o pé de árvore cresceu, a videira se formou e deu frutos, e com frutos dessa árvore, Noé fez vinho e se embebedou, e através dessa bebedeira que ele teve, ele amaldiçoou o seu filho Canaã, e a maldição e o pecado novamente entrou na terra. Olha para cá, crente. Quem aqui já aceitou Jesus como seu único Salvador? A Bíblia fala que todos quantos vos aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... O passado não existe mais. Antes era criatura e hoje é filho de Deus. Olha para cá. E por que você ainda está trazendo a raiz do passado no presente? Sabia que enquanto você fica com a raiz do passado, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, e logo dá fruto se você não cortar ela. Por isso que Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo que é Jesus. Quem está seguindo o alvo? Quem está seguindo? Oh, aleluia. Deus tentou na outra tentativa com o filho Abraão, pai da fé. Estava tudo certo, saiu da terra, saiu da parentela. Mas quando ele chega no Egito, ele mentiu, dizendo que Saraí era sua irmã. Ele não poderia mais justificar a mim e a você. Olha para cá, mas para Deus tudo tem o seu. Sabe por quê? Quem fez aliança com você foi Deus, não foi você que fez aliança com ele. Deus faz aliança e Ele garante a aliança. Ah, Jesus. No livro de Gênesis, capítulo de número 15, só para você entender o que Deus é na sua vida e você não entendeu ainda. Livro de Gênesis, capítulo de número 15. Vai dizer que Deus chegou, se apresentou a Abraão, depois dele ter entregado os dízimos a Abimeleque, sacerdote, do capítulo 14.
Quando você é fiel à casa de Deus, Deus abre a tua visão e revela o que você vai resistir. Oh, Jesus. Escute aqui. Deus chegou para Abraão que só estava vendo as circunstâncias. Deus falou para Abraão: sai da tenda e vai contar estrelas. Ei, tem crente aqui precisando contar estrelas. Sabe por quê? Porque você está focado no problema, na situação, olhando para baixo, quando você tem que levar os olhos para o monte, de onde virá o socorro. Aleluia. Deus colocou um sono em Abraão, e antes disso disse a Abraão: pegue uma bezerra de 3 anos, pegue um cordeiro de 3 anos, pegue uma cabra de 3 anos, pegue um pombo, uma rola, e você vai repartir no meio. E Abraão fez isso, pegou as ofertas, os animais, pastor Valadares, partiu no meio. Naquela época, os cananeus, os heteus, os jebuseus, o povo que vivia naqueles lugares, eles tinham um acordo entre si para fazer aliança. Eles pegavam um animal, eles cortavam o animal no meio, 2 bandas. Quando os animais estavam cortados, aí um vinha com a tocha de um lado, o outro vinha com a tocha de outro lado, se encontravam no meio da oferta, pastor. Ali eles faziam um juramento da aliança e queimavam a oferta com aquela tocha, queimavam o sangue e a oferta. Aquele que descumprisse a aliança, ia acontecer com ele a mesma forma que tinha acontecido com os animais. Escute isso. Abraão preparou a oferta tudo certinho, só que Deus colocou um sono em Abraão. Aí diz a palavra que veio uma tocha de fogo e passou de um lado para o outro da oferta. Olha para cá. O acordo não teria que ser Deus vindo de um lado e Abraão do outro, sim ou não? Me ajuda a pregar, sim ou não? Mas Deus sabia que o homem era falho, quebra aliança, mas Ele garante a aliança até no final. Diga para o teu irmão: Deus garante a aliança, irmão. Deus garante a aliança, porque Ele tem poder de garantir a aliança. Ele vela pela tua palavra. Passou-se então a fase de Abraão. Veio Moisés e o povo em decadência. Veio o sacerdote e os profetas. Quando no céu se olha e não olha para a terra, pastor Valadares, não vê um justo sequer. A quem enviarei, a quem há de ir? Eu penso que Jesus, já olhando e sabendo desde a criação que Ele foi determinado para vir salvar a humanidade com um plano perfeito, porque o homem é falho, pastor Valadares. Jesus se apresenta e diga: pode deixar comigo. Ele se apresentou como cordeiro, como uma verdadeira oferta, com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Olha para mim, estava tudo certo, o sangue derramado e o cordeiro. Quando eu levanto a mão e aceito Jesus como meu único Salvador, eu entro e faço parte da aliança. Quem aqui tem aliança com Deus? A primeira aliança o homem tinha rompido, pastor. Foi uma aliança passageira, digamos assim, mas precisava vir a segunda e eterna aliança através do sangue de Jesus. Olha para cá. Eu aceitei a Jesus, eu entrei na aliança. A aliança já está feita, mas para toda aliança ser concretizada, aquela oferta realmente se aceita, pastor Valadares, precisava o fogo passar sobre a oferta. Quem está me entendendo, diga amém. João Batista estava no Jordão, perguntaram se ele era o mestre. Ele falou assim: não, eu batizo com água, mas vai vir um após mim, esse batiza com fogo. Já tem gente entendendo. Está tudo certo, eu fiz aliança, mas precisa ser consolidado com fogo.
O livro de Joel fala que no final dos dias derramaria o Espírito sobre toda a terra. Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, orando e perseverando no mesmo propósito em oração. Quem está aqui no mesmo propósito em oração, diga aí. De repente começou-se a ouvir um som como de um vento veemente aos quatro cantos. Foi entrando dentro do cenáculo e foi derramando fogo do Espírito Santo na vida de todos eles. Começaram a falar línguas repartidas, começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Ali começou a ser selado a aliança do Deus com os homens. Sabe por que houve a batalha? A primeira aliança foi quebrada porque o Espírito Santo descia e subia, mas ele rogou ao Pai: eu vou dar o Espírito Santo que convence do pecado. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai manter, é Ele que vai preservar a aliança de Jesus. Quem vai parte aí? Quem já recebeu o Espírito Santo, começa a adorar, começa a falar em línguas aí. Para garantir a nova e eterna aliança, o fogo consumidor. Escute isso. Como ele garante a aliança que está com você. Meu Deus, 47. Eis aqui o meu servo amado, a quem sustém o meu leito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios aliança. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Foi imputado em justiça a obediência de Jesus a pagar um preço por mim e por você. E te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conservo do povo, para dar luz aos gentios. Quem é a luz do mundo e o sol da terra, diga aí, aleluia. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Agora aqui, ó, a cana trilhada não quebrará, nem o pavio que fumega se apagará, mas produzirá justiça e juízo. Para eu concluir e nós sermos abençoados, vocês sabem o que é uma cana trilhada? Imagina uma cana que nasceu na beira de um caminho, naquela terra árida, pastor Bruno. Imagina os ventos que batiam, aquela cana já fraquinha, e o vento jogava para um lado e jogava para o outro. Quem sabe passando ali os animais, eles se encontravam e se desviavam e pisavam em cima dessa cana. A cana dobrou, mas ela não quebrou. Quem sabe a cana esperava que o fazendeiro chegasse até ele, olhasse para a situação e falasse: eu vou levar ela junto com as outras canas. Mas o fazendeiro chegou, olhou para ela e viu que já estava quase sem seiva, sem nada. Ao invés de recolher, ele chutou para longe e a cana ficou decepcionada. Olha para cá, crente. Olha a tua vida, o que você passou até hoje. Qual foi a forma que Deus usou para a sua cana ser trilhada, para a sua vida ser trilhada? Você achou que tudo o que você passou foi para te destruir? Não, foi para te levar na presença de Deus. Os muros de Neemias foram quebrados, as pedras queimadas. Mas Deus é perito para lapidar as nossas percas do passado, as nossas desilusões do passado, e fazer levantar um muro de força e dignidade na minha vida e na tua vida. O que você achou que foi para te destruir, é Deus te treinando para te entregar o melhor dessa terra. É que você não conseguiu entender ainda a cana trilhada. Você julga que é o inimigo que está agindo contra a tua vida. Primeiro a João vai dizer: aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Nós queremos a bênção, mas nós não entendemos os meios que a bênção chega. A cana trilhada não quebrará, você não se quebrou, você passou por situações, mas olha eu aqui, olha você aqui sentado, glorificando o nome dele. Pastor, eu não sei nem como eu consegui suportar. Eu sei, porque ele fez aliança, ele garante aliança, ele não permitiu e não deixou você
vai quebrar. Ai, Ele só estava te preparando para te entregar o sobrenatural e a bênção que você pediu. Age da forma que você não sabe os meios. Usou 4 leprosos para trazer a provisão para esse marido. É assim que Deus age. Eu sei que às vezes o vento bate forte, o processo da cana ser trilhada, o processo de Deus te levantar e amadurecer na presença dEle, para tirar de criança mimada, para transformar filhos roios, maduros na presença do Senhor. Tem o processo. Ele te garantiu a aliança contigo e não deixou quebrar. E essa segunda parte, quando você já está, murchinho igual essa cana trilhada, aí Ele vem para revestir você de poder e autoridade e fogo do Espírito. Isso vai ser imputado por justiça. O pavio que fumega não se apagará. Quem sabe o que é pavio? Uma lamparina tem um recipiente cheio de azeite, com um pavio, um pano ensopado. Aí você acende com fogo, o fogo vai queimando e o azeite vai se acabando, o querosene. Quando o fogo vai batendo sobre a sua vida, assim como testa o ouro e como testa a prata, você vai acabando a unção, acabando o azeite, você vai esmorecendo, mas você ainda tem vida. Quando começa a fumegar, tem gente que prega o altar, está fumegando, mentira de Satanás, o altar não fumega. Fumegar é quando está quase apagando o altar, queimar de sem parar. Quando está fumegando, está desse jeito. Aí Jesus viu que você foi trilhado demais. Ele vem, sabe o que Ele faz, crente? Ele enche você de azeite novamente, filho preparado. Só quem recebe essa palavra aí glorifica o nome santo de Jesus. Ser cheio da presença, ser cheio do Espírito Santo agora aí. Só você que recebe entendeu que todo o processo que levanta contra a tua vida não é para te derrubar, mas é para te encher da presença e te justificar algo mais louco para a tua vida. Ele é perito em te encher da presença e do azeite para imputar por justiça. Quer saber o que isso significa, imputar por justiça? A cana ser trilhada? Vai conversar com o nosso amigo Jó. Conversa com ele quando chegar na eternidade. Depois do capítulo 42, eu não vejo mais Satanás atormentando Jó, pastor Bruno. Sabe por quê, pastor? Eu acredito, pastor Valadares, se Satanás olhasse para Jó depois e falasse assim: escute isso, porque você passou por tudo isso e está de pé. Eu vou tocar na finança de Jó. Não adianta, eu já toquei, ele glorificou. Eu vou tocar na família de Jó. Não adianta, eu já toquei, ele glorificou. Eu vou tocar na saúde de Jó. Não adianta, eu deixei ele coçando a Narciso, coçando com telha, mas ele levantou a mão e falou: eu creio que o meu Redentor ainda vive. Não adianta. Aí Satanás só teve uma outra alternativa, sabe qual era? Eu vou perturbar outro, porque esse não adianta, que já foi trilhado e Jesus renovou. Só quem recebe essa palavra levanta a sua mão. Saia daqui com sua mente renovada. Tenha o escudo da fé. Quando a informação negativa chegar até você, entenda: eu não posso, mas Ele pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor Valadares, Deus abençoe poderosamente. Pastor Bruno, a todos os irmãos, sinta-se curado pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza no fundo, deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te encher de azeite e te usar. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe. Glória a Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Só Ele faz, só Ele opera, só Ele manifesta. Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos receber nosso presidente, pastor Valadares, com uma linda salva de palmas para Jesus. A paz do Senhor, igreja.
Só os que estão felizes, digam amém. Diga assim, graças a Deus. Eu estou feliz. Deus abençoe os irmãos. Uma palavra como essa, a gente volta para casa muito feliz. E tivemos esse final de semana, irmão. Quem está aqui foi na convenção aqui? Irmão, até hoje a gente dá vontade de chorar. Tanta bênção que Deus dispensou a nós esses 3 dias ali, naquele local, no Talismã 21. Como Deus falou com a gente, como Deus nos preparou. E agora voltamos para a casa de Deus, mais uma porção. Irmão, quem come palavra não se perde pelo caminho. Quem alimenta da palavra tem estrutura para quando vier as lutas, saber como vencer. Por isso eu sempre digo, a melhor coisa para o crente é a palavra. A palavra deixa a gente forte. E com essa porção de hoje, nós só queremos dizer muito obrigado. Deus, agradecer o nosso irmão. Achei que ele já tinha sido arrebatado, irmão. Porque quando eu olhei assim, falei, uai, peraí. Então, irmãos, os dirigentes, se quiser levar ele da nossa igreja, é homem de Deus, mulher de Deus, congrega ali em Campinas, no nosso ministério. E ministério itinerante é isso aí. Os irmãos sentir de Deus, levam o CD. Não é tanto por você ouvir, não. Para ajudar, planta na vida deles e com certeza vocês vão colher. Amém? E se os irmãos tiverem vontade de levar ele para a sua igreja, parece que ele vai ficar alguns dias aí. Eu, quando eu dirigia a congregação, eu só ficava atento. Quando terminava o culto, eu ia direto. E Deus me abençoou e eu fui aprendendo. Então, aproveita que a bênção está aqui. Tá? Leve ele para a sua igreja e você vai ser abençoado. E não deixe de comprar. Deixa eu dar um aviso aos irmãos. Pode ficar em pé, porque nós ficamos tanto tempo sentados, não estamos cansados. Espera aí, só um minutinho. Irmãos, amanhã